Agora nós vamos falar sobre alguns cabos de rede que são usados normalmente nas nossas redes de computadores e até mesmo em conexões com a internet, que também é uma rede, claro, de computadores. Então, quais são os principais tipos de cabos de rede usados nas redes de computadores? É claro que alguém vai me dizer, professor, mas hoje se usa muito conexões sem fio. É verdade, também temos as conexões sem fio, mas nesse caso eu estou falando de conexões usando fio, usando cabos de rede. Bem, eu posso destacar como os principais tipos de cabos usados nas redes de computadores, os cabos do tipo coaxial, e aí eu mostro uma imagem de um cabo coaxial com o seu conector, aí usando um conector do tipo BNC, e também ali o mesmo cabo coaxial sem o conector, para que tu possa enxergar ele por dentro, entender como é a constituição desse cabo coaxial. Ele tem aquele fio espesso, bem no centro, revestido ali por um isolante e aí depois uma malha metálica. E finalmente o revestimento externo que cobre o cabo. Então ali a ideia de um cabo coaxial, muito usado nas redes de computadores. Mas nós temos também outro tipo de cabo que talvez seja mais usado ainda hoje em dia do que os cabos coaxiais nas redes locais, que são os cabos do tipo par trançado. Os cabos do tipo par trançado, e ali eu mostro com o seu conector RJ45, que é o nome do conector desse tipo de cabo par trançado, e ali do lado ele sem o conector, com os seus fios expostos. Por que esse cabo é chamado de cabo par trançado? Bem, porque ele tem vários pares de fios. Nesse exemplo eu tenho 8 fios arrumados em 4 pares, e esses pares estão com os fios trançados. Por isso o nome desse cabo de rede é chamado de cabo par trançado. Justamente porque se eu for tirar o conector e observar os fios internos desse cabo, eu vou perceber que esses fios estão organizados em pares, nesse caso 4 pares, totalizando 8 fios, 4 pares, e cada par de fios está trançado. Daí o nome cabo par trançado. Um dos mais utilizados hoje em dia nas redes locais. Então é muito comum encontrar cabos par trançados para conectar computadores em uma rede local. Por exemplo, usar um switch para criar uma conexão de rede. Um switch, lembra? Um equipamento que funciona como um concentrador de conexão numa rede, é um comutador de dados. É muito comum pegar lá um cabo par trançado, conectar num computador e a outra ponta lá naquele switch. Então, os cabos do tipo par trançado, muito utilizados nas conexões dos computadores nas redes locais hoje em dia. E um outro cabo que está muito em voga pela sua alta velocidade de transmissão de dados e também por alcançar maiores distâncias são os cabos de fibra óptica. Os cabos de fibra óptica hoje em dia, sem dúvida nenhuma, são os mais eficientes. São aqueles que não só alcançam maiores distâncias, mas são aqueles que alcançam as maiores velocidades de transmissão de dados. Então eu poderia dizer sem dúvida nenhuma que hoje em dia os cabos mais eficientes são os cabos de fibra óptica. Por duas razões, porque eles alcançam as maiores distâncias e eles também alcançam as maiores velocidades de transmissão de dados. As maiores taxas de transmissão de dados são alcançadas através de cabos de fibra óptica, que hoje em dia são muito utilizados tanto para redes de longa distância, de média distância e até mesmo em redes locais hoje em dia se utilizam os cabos de fibra óptica. Então esses cabos para conexões de longa distância são aqueles que alcançam não só as maiores velocidades, como hoje são muito utilizados. Tem muitos cabos de fibra óptica, por exemplo, submarinos, que conectam países, cidades, estados, continentes, são muitas vezes atravessando os oceanos e ligando esses continentes. Tudo feito aí por cabos de fibra óptica, alcançando altas velocidades, altas taxas de transmissão de dados. Então lembra, falou de cabo de rede, vamos só revisar um pouquinho aqui. Nós temos principalmente então os cabos do tipo coaxial, os cabos do tipo par trançado e os cabos do tipo fibra óptica. No caso dos cabos coaxiais e dos cabos par trançado, a transmissão de dados se dá por corrente elétrica. E no caso dos cabos de fibra óptica, a transmissão dos dados se dá através da luz, da luminosidade. Por isso fibra óptica, porque os dados são transmitidos através da luz. Bem, aí temos então bons exemplos dos cabos usados nas redes de computadores.